Primeiramente, vou me apresentar. Para quem não me conhece, sou o Júlio, faço parte do time de engenharia de aplicações aqui da LGM. Vou estar junto com vocês aqui no webinar de hoje. Junto comigo vai estar o Thiago. O Thiago faz parte do nosso time de automação aí, trabalha com a gente aqui na engenharia de desenvolvimento. E dessa vez a gente trouxe aí, né, para quem já participou do outro webinar, a gente trouxe dessa vez o tema do controle P&D e queria agradecer a todos por ter investido um pouco do tempo de vocês aí. A gente sabe como que é a correria do dia a dia, voltando de carnaval ainda, é, a gente sabe como que fica, mas não mais é agradecer a todos e esperamos que seja um bom webinar. Para quem não conhece um pouco da LGM também, a LGM é uma empresa aí de serviços de automação e de projetos, onde tudo que tange a automação elétrica, instrumentação, projetos, a gente presta serviço nesses meios aí. Vamos dar início aqui então no webinar. Eu vou passar pelos objetivos aqui agora com vocês para a gente ir dando sequência. O objetivo do nosso webinar hoje, como a gente trouxe o tema aí no controle P&D, o primeiro objetivo é a gente compreender, né, os princípios do controle P&D, o que seria o controle P&D, quais são os princípios que abrange ele, a gente trazer também os métodos que a gente usa aí no controle P&D e em quais as aplicações que a gente consegue usá-lo, em aplicações aí em softwares para PLC e em sistemas de escala. A gente também vai tentar desenvolver, né, uma visão para que vocês conseguem visualizar esse processo aí do controle P&D e visualizar no processo o controle P&D, onde que a gente consegue garantir aí eficiência, estabilidade nos processos industriais, com cada processo com a sua individualidade. E também a gente traz aí alguns casos práticos para a gente ver como que funciona esse controle P&D na prática. Como que o controle P&D na prática pode ser aplicado, quais são os benefícios que ele traz, qual que é o controle refinado aí que o P&D traz para a gente, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Thiago. O Thiago vai conduzir aí essa parte técnica do nosso webinar de hoje, tá bom? Bom evento aí para todos. Bom dia, Júlio. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Primeiro, eu queria agradecer a todos pela presença. Meu nome é Tiago, eu faço parte do time da engenharia da LGN, como o Júlio bem disse. Atuo na programação de PLCs, sistemas SCADA e HMs, comunicação com banco de dados, projetos de forma geral, tanto projetos elétricos quanto projetos de instrumentação, e atuo diretamente aí em processos que precisam de sintonia de controle P&D. Então, baseado nisso, vou dar continuidade na apresentação. Primeiramente, gostaria de apresentar o que é o controle P&D. Controle P&D nada mais é do que um controle por feedback. Ele é também reconhecido por um controle de realimentação. E o que significa isso? Significa que a saída do meu controlador, ela vai ser constantemente monitorada e utilizada para ajustar a entrada desse meu controlador, garantindo que o sistema funcione conforme esperado. Esse tipo de controle ele é muito utilizado em sistemas que a estabilidade é uma prioridade. Então, tá tudo meio vago ainda, eu vou dar um exemplo que vai clarear um pouco a ideia para vocês. Um exemplo claro de P&D que a gente tem no dia a dia é o exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado, a gente precisa de um set point, que seria a temperatura que a gente deseja que o ar-condicionado, esteja, né, refrigerando naquele momento. Por exemplo, eu vou lá e seto a temperatura desejada em 25 graus, então esse vai ser o meu set point.
Eu tenho um controlador PID dentro do ar-condicionado que vai ajustar a saída desse ar-condicionado, né, o sistema de refrigeração em geral, de modo que a temperatura do meu ambiente fique sempre nos 25 graus que eu estou colocando como set point. E como que eu faço isso? Através de um sensor de temperatura. Então, meu ar-condicionado tem um sensor de temperatura que monitora a temperatura do meu ambiente e ajusta a saída do meu controlador, o sistema de refrigeração em si, de modo que, independente de qualquer perturbação que tenha no meu ambiente, eu vou estar sempre mantendo os 25 graus desejados. Claro que em sistemas que eu possuo perturbações mais bruscas, eh, a minha saída vai operar, de forma mais rápida ou menos rápida para garantir que a minha entrada esteja sempre no meu set point desejado. E nem sempre o meu controlador PID vai manter, por exemplo, é o caso do ar-condicionado, os meus 25 graus, o nível desejado, mas a ideia do controle PID é sempre deixar igual ou o mais próximo possível do meu set point. Então, resumindo isso aí, ele vai corrigir o erro entre o set point, e o valor medido pelo sensor, ajustando a saída do meu controlador e deixando a minha entrada igual ou muito perto do meu set point. O controle P&D, ele é dividido em 3 ações, 3 ganhos diferentes. E quais seriam essas ações? Seria a ação proporcional, integral e derivativa. A ação proporcional, ela vai ajustar a intensidade do controlador com base no erro atual. A ação integral vai compensar os erros acumulados ao longo do processo. Então, se eu tenho processos, que eu tenho muitas perturbações externas, seja elas provocadas pelo meu processo em si ou pelo ambiente, eu posso ter no meu processo, no meu controle P&D, na verdade, muitos erros ao longo do tempo. Então, a ação integral ela vai entrar no meu controle P&D para ajustar esses erros que são acumulados durante o processo em que o controle está aplicado. E a ação derivativa, o ganho derivativo, ele é um antecipador, ou seja, ele vai reagir à taxa de variação de erro. Ele vai diminuir, as oscilações da minha saída do P&D. Então, a gente tem um gráfico aqui que vai mostrar bem o que cada componente faz aí no controle P&D. Então, na pena da cor preta, a gente tem um sistema que a ideia dele é operar no degrau unitário, sempre com valor 1. A pena azul é o controle proporcional. A gente percebe que ela vai ajustar, a minha saída de forma a garantir sempre que a minha entrada tenha o set point do valor 1. A gente percebe também que só com a ação proporcional não é o suficiente. Primeiro, porque eu tenho variações, né, ao longo do processo, oscilações devido às perturbações externas do processo ou do ambiente. E aí entra a ação derivativa, né, que é a pena vermelha. A ação derivativa ela vai eliminar essas oscilações ao longo do processo, né, de forma a deixar o sistema mais estável possível. E além da ação derivativa, eu tenho a necessidade de ter uma ação integral. O que a ação integral faz? Ela, além do ajustar o proporcional e o derivativo, com a ação integral, formando controle P&D, eu vou eliminar todos os erros que eu tenho ao longo do processo. Então, esses erros residuais que vão acumulando entre uma perturbação ou outra, entre o tempo de uso do meu controlador, no meu processo inserido, eu vou estar eliminando com a ação integral. Então, a gente pode perceber ali que o gráfico na cor verde, ele é o que mais aproxima do degrau unitário, né, do valor 1, e o que menos possui oscilações. Então, contando aí um pouquinho da história do controle PID, por volta de 1986, o engenheiro Elmer Sperry criou o primeiro controle proporcional. Então, não existia PID, e ele criou o primeiro controle proporcional. O primeiro foi só o controle P.
Esse sistema ele ajustava automaticamente o leme de um navio para garantir que esse navio iria na direção certa, com base no desvio em relação ao curso desejado. Então, o primeiro controle foi lá na navegação, que foi o controle proporcional. Após um tempo, né, em 1920, por volta de 1922, o Nicholas Minorski inseriu a ação integral. Essa ação integral, ela foi detectada para evitar os erros residuais ao longo do processo. Então, seriam aqueles erros acumulados durante o processo de aplicação. Então, com o controle proporcional, percebeu-se que ainda faltava mais alguma componente que eliminasse esses erros, né, ao longo do tempo, que iriam acumulando. E assim, Nicholas criou essa ação integral, né, para ser inserida junto com o controle proporcional, garantindo mais estabilidade e também garantindo a eliminação desses erros. E depois a empresa Taylor Instrument desenvolveu um controlador P&D, né. Essa empresa possuía sistemas dinâmicos, né, principalmente de temperatura e processos químicos. Então eles perceberam a necessidade de inserir a ação derivativa, né, porque as oscilações ao longo do processo, elas estavam ocasionando muitas percas, né, muita instabilidade no meu processo, por mais que eu já tinha o controle integral. Então foi inserido aí o controle derivativo. E após isso, né, os controladores P&D passaram por tipo, sistemas analógicos para sistemas digitais, permitindo ajustes mais precisos e estão até hoje nos nossos processos industriais. Eh, com o avanço também das tecnologias, dos sensores, dos softwares de programação, eh, a implementação do P&D foi se tornando cada vez mais perceptível e sendo um controle necessitado na indústria, principalmente em processos que a estabilidade, eficiência e, a garantia do bom funcionamento são prioridade no sistema. Com base nisso, além do controle P&D, né, que é o que a gente está tratando aqui hoje, existem outros tipos de controle, né, os controles convencionais e os avançados. Os controles convencionais, é onde se encaixa o P&D. Então, além do P&D, eu tenho o controle liga e desliga, né, que é um dos mais conhecidos hoje, o mais conhecido, na verdade, é o famoso on-off, em que o atuador vai ligar com base em um preliminar já definido. Um exemplo disso seria, por exemplo, um controle de nível de tanque, em que a bomba do meu nível vai sempre ligar quando o nível estiver em 20%, por exemplo, e vai desligar com 90%. Então, é um sistema on-off, ela liga ou desliga com base em um limiar já definido anteriormente, ela vai ligar com 20 e desligar com 90. Então, não tem nenhum controle aí de estabilidade desse processo. Qual que é a vantagem? Simples e barato, né, não precisa de muito conhecimento para estar implementando esse tipo de controle, e é bem mais barato em vista de um controle P&D. Não preciso, por exemplo, de um controlador que vai exigir uma capacidade de processamento muito rápida. A desvantagem: oscilações e precisão de desgaste mecânico. Então, se eu tenho um sistema que eu vou ligar sempre que a bomba está com 20%, eu vou estar fazendo uma partida na bomba, esse tanque ele pode esvaziar muito rápido, então eu vou ter que ligar a bomba muito rápido, então acaba tendo um desgaste mecânico. Eu tenho as oscilações no meu processo, né, não vai ser um processo que vai estar operando de forma, estável, garantindo sempre um set point desejado, por exemplo. Eh, mas mesmo assim é um dos mais utilizados hoje, que é o sistema on-off, porque nem sempre eu preciso desse controle proporcional aí no meu processo. Temos também o controle proporcional, né, que eu já abordei aqui um pouco antes, que ele vai ajustar a saída do meu controlador proporcionalmente ao erro. Eu tenho as vantagens de resposta rápida ao erro, mas eu tenho as vantagens que são
ainda eu tenho oscilações no meu sistema e eu também tenho os residuais ao longo do tempo, né? Que aí entra, por exemplo, o controle proporcional integral, que vai eliminar esse erro residual causado pelas perturbações do meu processo ao longo do tempo. As vantagens é a boa precisão para sistemas que eu não tenho mudanças rápidas. Por quê? Porque eu vou ter ainda as oscilações, vou ter diminuído os erros ao longo do tempo, mas eu ainda tenho as oscilações causadas pelas perturbações externas. E as desvantagens são as próprias oscilações e ainda a lentidão na resposta. Se eu tenho sistemas que eu tenho muita perturbação externa, e que eu preciso de uma resposta rápida a essas perturbações, processos mais críticos, o controle PI já não vai ser o suficiente. Então, tem que entrar com o controle PID, que é o proporcional integral derivativo. Esse vai reduzir os erros residuais e vai melhorar a estabilidade, evitando as oscilações do controle proporcional e proporcional integral. As vantagens: equilíbrio entre a resposta rápida, precisão e estabilidade. Então, os sistemas que são mais críticos, que eu tenho muita perturbação externa, e além de ser muita perturbação, elas são perturbações muito bruscas. Aí eu já vejo a necessidade de um controlador PID. E as desvantagens são a necessidade de sintonia. Então, eu vou ter que ter alguém, alguma pessoa, seja ela da elétrica ou da automação, que seja capaz de dar manutenção no meu sistema, né, para garantir a sintonia desse controlador, garantir que os ganhos de proporcional, derivativo e integral, eles sejam ajustados de forma correta, a fim de deixar o meu controlador o mais preciso possível. Além desses controles convencionais, eu tenho os controles avançados. Um desses controles é o controle adaptativo, que ele vai ajustar dinamicamente os ganhos do controlador conforme as condições do meu sistema que vão variar. O que seria isso? Eu vou ter um controlador que vai alterar dinamicamente o meu ganho proporcional, integral e derivativo. Ou seja, ele altera o PID constantemente com base nas condições do meu sistema. Então, se eu tenho um sistema com muitas perturbações, que eu preciso ficar alterando esse controle PID, o controle adaptativo vai fazer isso, ele vai alterar esses ganhos automaticamente. Qual que é a vantagem disso? Vai melhorar muito o seu processo, e o desempenho e estabilidade, principalmente em processos que têm muitas perturbações, mas ele tem uma desvantagem muito grande e talvez por isso ele não seja o mais utilizado na indústria hoje, que seria a maior complexidade e necessidade de muito mais sensores. Então, eu preciso de sensores que captam todas as perturbações, todos os tipos de perturbações que possam ter, e eu preciso de uma complexidade maior de código, de pessoas envolvidas para sintonizar esse tipo de controle, para garantir que, apesar que os níveis P e D vão alterar, eles alterem de forma correta. Temos também o controle FUS, que ele vai basear em regras linguísticas para imitar decisões humanas. O que seria isso? Um exemplo, o controlador PID ele vai ajustar a temperatura com base em uma equação matemática. O sistema FUS ele vai usar regras como, por exemplo, a temperatura aqui está muito alta e a umidade também está muito alta, então eu vou aumentar o meu ar-condicionado. Então, basicamente, ele vai fazer isso. Ele vai basear em regras que imitam, né, as decisões humanas e não em equações matemáticas. As vantagens: ele funciona muito bem, sistemas que não são lineares, e ele não tem um modelo matemático definido, como, por exemplo, o controle PID. E as desvantagens são que são sistemas muito dinâmicos, né? Então, todos esses controles avançados, a gente vai verificar isso, que são controles muito dinâmicos. Eu preciso de mais sensores, eu preciso de de maior nível do meu corpo técnico para estar alterando esses parâmetros, e é muito mais difícil de projetar um controlador fuso. Também temos o controle preditivo baseado em modelo.
que ele vai usar modelos matemáticos para prever e otimizar o controle futuro. Um exemplo disso é algoritmos, por exemplo, de machine learning. Ele vai utilizar modelos, né, algoritmos já previamente estudados, definidos, para monitorar, primeiramente, o meu controle, monitorar a minha saída, a minha entrada, todos os meus dados, de forma que ele vai ter um treinamento, essa estrutura, esse algoritmo vai passar por um treinamento no meu processo para que ele consiga prever e otimizar o controle automaticamente, independente da perturbação que ele venha a ter. Vantagem, e excelente para processo que eu tenho muitas variáveis e com muitas restrições. Porém, ele tem uma desvantagem muito grande, porque eu preciso de um alto poder computacional e uma modelagem muito precisa. Eu preciso de um algoritmo muito bem testado, muito bem validado e muito bem treinado para garantir que as implicações dele não venham acarretar problemas no futuro. Então, resumindo tudo isso, a gente tem os controles convencionais e avançados e por que que o controle PID ainda é predominante, visto que eu possui controles muito mais avançados. O PID ele ainda é predominante pela simplicidade, facilidade de implementação. Ele hoje é utilizado em quase todo o processo industrial, posso aplicar ele em níveis de reservatório, em temperaturas de fornos, em controle de pressão, vazão. E o custo-benefício dele é muito melhor, visto que eu não preciso investir em alto poder computacional, em modelagem computacional, algoritmos de machine learning, e ele pode ser aplicado em quase todos, como eu disse, né, em quase todos os processos, se não todos, como vazão, pressão, processos que envolvam velocidade, temperatura. E a facilidade de ajuste dele, uma vez que você entendeu como fazer esse ajuste, como fazer a sintonia do seu controle PID, é muito mais acessível. E, além disso, eu posso utilizar, por exemplo, o controle PID com qualquer um daqueles controles avançados. O controle PID ele não é limitado somente no controle PID. Então, se eu quiser, eu preciso usar um controle avançado, mas eu quero usar um PID também para tal processo. Posso fazer isso. O P&D não vai te impedir. Então, visto isso, né, a gente percebe que o P&D ele tem muitas vantagens em relação os outros modelos, né? Principalmente o custo-benefício e a facilidade de implementação. E para entrar aí no controle P&D, para a gente entrar nos exemplos, né, a gente precisa entender alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente precisa entender seria o conceito de variável de processo. A variável de processo nada mais é que uma grandeza física ou química que a sua variação vai afetar na operação de algum processo. Então, o que seria isso? Seria a minha temperatura, seria o meu nível, a minha pressão, o meu peso, vazão. Todas essas variáveis são variáveis de processo. E qualquer alteração nessas variáveis vai implicar em alguma consequência do meu processo, né? Então, se eu tenho lá uma temperatura que sobe muito e vai ocasionar em alarmes, ela é uma variável de processo, tá? Além da variável de processo, a gente tem os conceitos de variável manipulada e controlada. A manipulada, ela vai ser o valor que vai ser ajustado pelo controlador para influenciar a variável controlada e manter o sistema no set point desejado. E aí a variável controlada é a variável que eu vou controlar, né? Ela vai ser medida e controlada. Então, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos dessas variáveis aplicadas em processo P&D. Também temos os conceitos de malhas de controle. Vamos ter a malha aberta, o controle de malha aberta e o controle de malha fechada. A malha é sempre um conjunto de equipamentos ou instrumentos que são utilizados para controlar alguma variável no meu processo. E em um processo controlado, algumas variáveis são convertidas em sinais, e para isso eu preciso dos meus sensores,
né? Sensores de temperatura, nível, pressão e vazão, para garantir que eu capte esses sinais do meu processo, eu monitore para que eu possa ajustar as minhas saídas do controlador conforme a minha necessidade. O controle de malha aberta, ele vai funcionar conforme a imagem abaixo. Eu vou ter que aplicar uma referência de sinal já pré-determinada, né, um set point, esperando-se que no final do meu processo, né, do controle, a variável controlada vai atingir um valor ou atingir determinado comportamento. Então, eu não tenho um sistema de realimentação, não tenho uma malha fechada. Eu não tenho nenhum sensor na minha saída, por exemplo, que vai medir se a minha saída está coerente. E aí entra o controle de malha fechada, que eu insiro um elemento de medição para garantir que eu diminua o erro entre o meu set point e a entrada do meu controlador, medindo é, frequentemente, né, instantaneamente, a saída do meu processo. Então, aqui temos um exemplo, né, de malha de controle, que temos o exemplo de um Glendon de um alto forno. Então, ali a gente tem a temperatura medida nesse Glendon por volta de 703 graus. Essa temperatura, ela é uma temperatura medida, mas eu também vou ter nesse Glendon um set point, uma referência. Eu preciso que o meu Glendon trabalhe a tantos graus, né, para garantir o bom funcionamento do meu alto forno. E com base nisso, com base nessa temperatura, com base no meu set point, eu vou fazer a abertura de válvulas, válvula de gás e válvula de ar, conforme a minha necessidade de aumentar ou diminuir minha temperatura. Então, eu tenho aqui válvulas, que são a saída do meu controlador, que vão ser abertas ou fechadas com base na temperatura medida, né, na realimentação do meu sistema para garantir a minha temperatura desejada. E temos outros exemplos de aplicações industriais. Um desses exemplos seria o controle de nível. O controle de nível é muito aplicado em reservatórios, tanques, reservatórios em geral. Nesses controles de níveis, o meu set point vai ser sempre o nível de água desejado no meu reservatório. Então, eu preciso que o meu reservatório trabalhe sempre com 80% cheio. Então, eu vou fazer o controle PID de forma a garantir que sempre o meu nível vai estar em 80%, realizando a abertura ou fechamento da válvula de entrada do meu tanque. Nesse caso, a variável manipulada seria a válvula de entrada de água, e a controlada seria o nível da água do reservatório. Temos também o controle de temperatura, né, igual eu expliquei anteriormente, que é o controle de fornos, glêndulas em geral, fornos de aquecimento para calibração de sensores de temperatura. No caso, o meu set point vai ser a temperatura desejada naquele processo. Então, eu preciso que o meu forno trabalhe a 300 graus Celsius. Então, esse vai ser o meu set point, 300. A variável manipulada, quem eu vou manipular para ter essa temperatura desejada, vai ser a abertura, no caso do Glendon, né? Vai ser a abertura da válvula de ar ou gás. Então, à medida que eu preciso que a temperatura aumente ou diminua para garantir o set point, eu vou fazendo a abertura dessas válvulas de ar e gás. E a variável controlada é a temperatura dentro do próprio Glendon, né? A temperatura que eu estou medindo ali instantaneamente o tempo todo. Então, eu preciso dessa realimentação do meu sensor para garantir que o meu set point esteja sempre próximo do valor que eu desejo, do valor medido ali. Temos também controle de velocidade em, em esteiras, por exemplo, em motores. No caso,
um exemplo aqui da fotografia, temos como set point o fluxo desejado na correia transportadora, né? Então, ali, por exemplo, temos um SP, né, um set point de 100 toneladas por hora. Eu preciso que aquela esteira, aquela TC, correia transportadora, ela trabalhe sempre para garantir que nela vai percorrer sempre 100 toneladas por hora. Eu tenho a variável manipulada, que é a velocidade do motor, ou seja, eu preciso acelerar a TC ou diminuir a velocidade dela de acordo com o fluxo que passa por ela. Então, se eu tenho mais peso, né, e o meu set point está alto, preciso que percorra nela 100 toneladas por hora, e isso é um valor alto, eu vou acelerar a minha TC. Caso contrário, eu diminuo a minha TC, garantindo sempre aquele set point. E a variável controlada é o próprio fluxo de peso na TC. Temos também controles de pressão e vazão. No caso, o meu set point vai ser, por exemplo, a pressão da minha coroa do alto forno, a pressão da sala de máquinas, vazão da sala de máquinas. Isso aqui vem de um controle da válvula de controle de pressão do alto forno, a famosa válvula VCP. Qual seria a variável manipulada? Seria a abertura dessa válvula VCP. E o que eu controlo? Qual que é a variável controlada? É a pressão, é a vazão, é a pressão da coroa, a pressão da sala de máquinas. Então, posso ter um PID, por exemplo, com mais de uma variável controlada, um PID que opere com mais de um tipo de variável, né? E um exemplo disso, aplicado já por nós aqui da LGM, é o controle dessa VCP, que o operador ele consegue escolher qual parâmetro que ele vai utilizar no controle PID. Ele pode escolher operar de acordo com a vazão da sala de máquinas, com a pressão da coroa ou a pressão da sala de máquinas. E uma das vantagens de ter mais de uma variável nesse controle PID é garantir, por exemplo, em época de calibração do instrumento, garantir que eu vou tirar o meu medidor de vazão e isso não vai impactar, por exemplo, numa parada do meu processo. Eu posso passar o meu PID para a pressão da coroa e retirar o medidor de vazão da sala de máquinas e calibrar ele. É um dos ganhos, né? E, além disso, o processo ganha muito também em ter uma redundância, né? Eu tenho mais de um parâmetro para ser monitorado do meu controle PID, verificar se o meu PID está funcionando de forma correta. Então, nesse exemplo aqui, temos no gráfico ali a porcentagem de abertura da válvula, né, em preto. Temos também as medições de pressão da sala de máquinas, pressão da coroa e vazão da sala de máquinas. Nessa fotografia, o controle dessa válvula tá sendo controle automático, né, do PID, e ele está sendo, a variável que está sendo utilizada para o controle PID é a vazão da sala de máquinas. Então, se a gente observar ali nos gráficos, dentro daquela pop-up, eu tenho um set point de 31 da minha vazão, 31 newton metro cúbico por hora, e o meu valor medido instantaneamente está de 30,78. Isso é um PID muito bom, trabalhando muito bem, de forma sintonizada, de forma a diminuir completamente, quase que completamente, os erros ali causado pelas perturbações do meu processo. Então, a gente percebe um resultado muito próximo do desejado no set point. Aqui já temos dois gráficos de temperatura da câmara quente dos Glendons de um alto forno. Então, a gente percebe dois gráficos. O da pena vermelha, que é um gráfico mais estável, né? É do Glendon, acho que é do Glendon 2, e o da válvula preta, da pena preta, é do Glendon 3, que é um gráfico mais instável. Nesse processo, o controle PID está sendo aplicado somente no momento da fotografia, o PID estava sendo aplicado somente no Glendon 2. Então, a gente percebe a estabilidade do Glendon 2, deixando sempre a temperatura próxima à temperatura desejada.
e percebe a instabilidade do Glendon 3, que é um processo com PID descalibrado, né, operando de forma incorretamente. A gente percebe as oscilações, a gente percebe os erros residuais ao longo do tempo e percebe que para um sistema que eu preciso de uma temperatura estável, né, uma variável crítica do meu processo, eu não posso deixar um controle PID descalibrado, eu não posso deixar simplesmente o controle liga e desliga. Eu preciso ter um controle estável para garantir não só a eficiência, mas a segurança do meu processo, garantindo que o meu Glendo não ultrapasse os limites desejados, ocasionando não só em alarmes, né, mas em problemas relacionados à segurança, né, riscos de incêndio, explosão ou qualquer risco que o seu sistema esteja sujeito. Então, além de garantir a estabilidade, a segurança é um dos principais benefícios aí do controle estável do seu processo. Aqui temos um print de um software, né, em que estava sendo, né, fazendo a sintonia do meu controlador PID. No gráfico vermelho, não sei se vai estar dando para ver muito bem na imagem, eu tenho a saída do meu processo. A saída, no caso, é a velocidade da minha TC. Em verde, eu tenho a entrada que está sendo medida pelo meu sensor, que é a entrada de fluxo de peso. E em preto, eu tenho o meu set point. Então, no momento em que o meu controlador estava sendo calibrado aqui, no momento que ele terminou de calibrar, ele estava com um set point de 70 toneladas por hora. Então, eu precisava garantir que o fluxo da minha TC seja sempre a 70 toneladas por hora. E eu estava com uma entrada de 69,8 praticamente, 0,79. Então, a gente percebe que no momento da calibração, que a calibração foi feita, a minha variável que estava sendo medida de fluxo estava muito próxima da minha variável desejada, né, do meu set point. E isso prova, mais uma vez, que o sistema foi calibrado corretamente. Então, se a gente verificar ali as penas preta e verde, a gente vai perceber que elas estão quase que em conjunto, né? E isso prova que a minha entrada, o meu sensor está medindo um valor exatamente igual ao meu set point. Isso é muito importante para os processos industriais. Outro exemplo aqui a gente já tem uma caldeira de uma usina termoelétrica. Na imagem de cima, né, que é a tela do supervisório, temos ali todas as variáveis monitoradas e essa caldeira ela tem vários processos PIDs aplicados a ela. Temos, por exemplo, vazão de gás do forno, temos vazão de óleo diesel, vazão de ar de combustão, nível de água do tubulão. Todas essas são variáveis que estão sendo controladas por processo PID. E, normalmente, nos supervisórios, a gente tem uma pop-up ou uma tela responsável para o operador, que tem um certo nível de conhecimento a mais, alterar automaticamente, quando ele deseja, os níveis dos meus ganhos proporcionais, integral e derivativo. Então, isso facilita também para quem for dar manutenção no seu código, alterar os controles PID, ajustar a sintonia do seu controle PID, sem ter que ir lá no código e verificar onde que foi feito o controle PID para alterar. Então, eu posso ter no supervisório já os campos, né, para alterar esses ganhos do controlador PID. Dito tudo isso, né, a gente tem aí no nosso controle PID tipos de respostas dinâmicas. A gente tem as respostas subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido, além da resposta não amortecida. A resposta não amortecida ela vai ter muitas oscilações
né, que é o que está aí na imagem, que é uma senoide, por exemplo. Eu não tenho nenhum tipo de amortecimento nela. A resposta subamortecida, eu vou ter oscilações antes de atingir o estado estacionário. Vai ser uma resposta rápida com um overshoot muito grande. Então, eu vou ter uma variação muito grande antes de atingir o estado estacionário. E um exemplo disso é em sistemas de controle PID, que eu possuo um alto valor de ganho proporcional e pouca ação derivativa. Porque a ação derivativa é justamente a ação que vai diminuir essas oscilações. Então, eu vou ter um overshoot muito grande antes de atingir o estado estacionário do meu controlador. Temos o controle criticamente, as respostas, né, criticamente amortecido, que eu vou ter um tempo de resposta rápido e sem oscilações. E também sem ultrapassagem de valores. Então, eu não vou estar ultrapassando os limites desejados ali no meu set point. Exemplos: controladores PID que eu tenho um ajuste no campo derivativo corretamente, de forma que eu garanta que o overshoot vai ser pequeno, as minhas oscilações ali no início do meu processo de controle P&D vai ser pequena. E tem também o controle superamortecido, que é um controle com resposta lenta e sem o overshoot. Ele é estável, porém é lento. Então, onde que eu vou ter isso? Eu vou ter em processos, o meu controlador PID possui um alto ganho derivativo, ou seja, eu diminuo por completo essas oscilações e com baixo ganho proporcional. Apesar de diminuir essas componentes de oscilações, eu vou ter uma resposta lenta do meu controlador PID. E tudo isso, né, é, vai ser impactado de acordo com o seu processo. Ah, Tiago, mas qual que é o correto? Todos são corretos. Vai depender do tipo de processo que seu controlador P&D está sendo aplicado. Se eu possuo um processo que eu preciso de uma resposta mais rápida, eu não posso deixar o meu ganho proporcional muito baixo e o ganho derivativo muito alto. Um exemplo. Então, tudo vai depender aí do seu processo. Então, primeiro passo, analise o seu processo, o processo industrial que você está dando a sua manutenção, está trabalhando, entenda o comportamento e ajuste o seu controle P&D, ajuste as suas ações de integral, proporcional e derivativa, de forma que eu vou ter a resposta no tempo que eu preciso ter e eu vou ter é, vou ter um erro residual muito baixo e também oscilações muito baixas que não vão impactar no meu processo. Então, tudo isso vai depender do processo industrial que você está trabalhando. A partir disso, né, a partir de tudo isso que eu falei, eu tenho métodos de sintonia de controlador P&D. Então, um método muito conhecido é o método Cohen-Kuhn, que esse método vai ajustar o ganho proporcional, primeiramente, até que o seu sistema comece a oscilar. A partir que o seu sistema comece a oscilar, ele determina o período de oscilação do seu sistema e calcula o PID a partir desses dois parâmetros. Então, eu vou ter o meu ganho proporcional e vou ter o meu tempo de oscilação. A partir disso, eu calculo o ganho integral e o ganho derivativo. Além disso, eu tenho um método que é muito conhecido também, que é o método de tentativa e erro. O que seria esse método? Primeiramente, eu vou estudar e definir os objetivos do meu controlador P&D. Vou estudar o meu processo, vou verificar o que eu preciso, o tempo de resposta que eu preciso, quais são as minhas variáveis controladas e manipuladas, qual é o set point que eu pretendo trabalhar na maior parte do tempo, quais são os limites do meu controlador P&D, os limites que ele não pode ultrapassar. E a partir disso, a partir desse estudo, eu escolho valores de parâmetro proporcional, integral e derivativo de forma mais coerente possível com o meu processo. E a partir disso, eu simulo e executo o meu processo e observo. Então, a partir daí, eu vou observar se teve oscilação, tempo de oscilação, se o erro residual está grande, se ele está sendo ajustado da forma correta.
tempo de resposta, tudo isso vai impactar nessa alteração desses ganhos. E a partir dessa simulação ou execução, de preferência, execução mesmo, para o processo entender, para o P&D entender o seu processo, eu ajusto os ganhos, esses 3 ganhos, com base no comportamento que eu observei. Então, eu vou ajustando conforme eu vejo a necessidade, de forma a garantir uma sintonia mais precisa possível. Eu também tenho métodos avançados, que são baseados em algoritmos de otimização. Então, por exemplo, eu tenho um algoritmo de gradiente descendente, que ele vai utilizar derivada da função de custo para encontrar valores ótimos. Algoritmo de partículas, que vai utilizar uma população de partículas que se movem no espaço de parâmetros para encontrar os parâmetros ótimos. Também tem um exemplo do algoritmo genético, que vai utilizar os princípios da evolução para encontrar os parâmetros ótimos. Todos esses são alguns métodos avançados de sintonia do controlador P&D. Tá, Tiago, mas e isso na automação industrial? E isso no meu PLC? Então, no PLC, normalmente, eu tenho blocos, né, que já fazem o controle P&D. E em alguns softwares, né, em alguns PLCs, eu tenho até a opção de fazer o ajuste da sintonia do meu controlador P&D de forma automática. Então, o software vai rodar um sistema de autotune, que ele vai ajustando a minha saída durante um tempo, né? Eu escolho a opção autotune, ele começa a fazer a calibração do meu P&D automático. E ele garante, assim, que o meu P&D vai ter os ganhos de proporcional integral e derivativo da melhor forma possível, né? O próprio, por exemplo, um PLC que faz isso é o PLC 1500 da Siemens. Ele já tem o sistema de autotune, então você utilizando esse método de sintonia, você não precisa nem utilizar aqueles métodos que eu citei anteriormente, método de tentativa e erro, Cohen-Kuhn ou outros métodos. Então, normalmente, o controlador PID, ele já vai ter ou não esse sistema de autotune. No seu software de PLC, você vai ter blocos como esse aqui da Siemens, né? Que é o P&D Compact. Nesse bloco, eu vou setar os meus valores que eu preciso ter no meu controlador P&D. Quais são esses parâmetros? Eu preciso ter os valores para habilitar o modo manual ou automático, né? O controlador P&D é um modo automático. Mas e se no momento eu não precisar da sintonia do P&D automático? Se eu precisar que o meu processo atue de forma manual, então eu preciso habilitar o manual ou automático desse controlador P&D. Eu preciso, quando está no sistema manual, eu preciso, por exemplo, garantir que a minha válvula esteja na abertura do meu set point desejado. Então, no valor manual, a minha válvula, por exemplo, ela vai abrir de acordo com o meu set point. Então, se eu quero que ela abra a 50%, ela vai abrir sempre a 50%. Também tenho que ter os meus valores de entrada, né, que é o valor medido pelo sensor, o valor de set point, que é o valor que eu desejo naquele processo, né, que é um valor que pode ser alterado pelo operador no supervisório, na IHM, e eu vou ter os meus valores de saída. O que seria isso? No exemplo lá do nível de reservatório, eu vou ter ali como saída a porcentagem de abertura da válvula que vai encher o tanque, por exemplo. E dentro desse bloco P&D Compact, por exemplo, eu vou ter lá dentro os valores de ganho proporcional, integral, derivativo. Eu vou ter também o tempo que a ação derivativa vai demorar para começar a atuar. Eu vou ter também os pesos do ganho proporcional e derivativo. É, e tudo isso dentro do meu bloco lá no exemplo aqui da Siemens, mas outros
fabricantes de softwares de PLCs, também tem esses blocos de controle PID. Então, dentro do bloco, eu altero os meus ganhos. Ah, Tiago, mas nesse exemplo que você está usando aí, você está com um ganho de 4,5 vezes 10 a menos 3. Como que você achou isso? Nesse caso, foi aplicado um autotuning. Então, a gente percebe que o valor está bem quebrado, mas todos esses valores, quem garantiu para a gente foi o autotuning do próprio PLC. Então, o sistema, o algoritmo do software do PLC já roda um sistema automatizado de sintonia que garante os parâmetros ótimos aí para mim. Vantagens disso. Vantagens que, se eu fosse, por exemplo, na tentativa e erro, eu não queria achar um valor tão preciso como esse, né? Eu demoraria muito tempo para achar um valor tão preciso como esse. E aí eu garanto otimização de tempo, né, para a sintonia do meu controlador PID, e eu garanto que ele vai estar sempre nos parâmetros ótimos. Além disso, eu também tenho dentro desse controlador, eu vou ter os limites máximo e mínimo da minha saída, né? No caso, por exemplo, da minha entrada, na verdade, no caso do exemplo do tanque. O nível do reservatório vai só de 0 a 100%. Então, os meus limites são esses. E, além disso, dentro desse bloco, eu consigo alterar os limites do meu controlador PID. Por exemplo, eu não posso dizer que minha válvula possa abrir, por exemplo, a mais de 90%, porque corre o risco dela travar. Então, por mais que a perturbação externa peça para sua válvula abrir 100%, ela não vai abrir, porque eu setei ali limites da minha saída. Então, aqui como exemplo, eu coloquei aqui de novo, né, o controle da válvula VCP. Esse aqui é um controle crucial do processo de alto forno. A válvula VCP é conhecida como coração do alto forno, né, que ela vai controlar toda a pressão do alto forno. E aqui eu tenho um PID ajustado de forma que eu tenho um ganho proporcional de 0,2, um tempo integral de 10 segundos e a ação derivativa e a ação integral, ela não está aqui. Ela, ela precisava aqui de um nível de usuário, mas eu tenho também esses valores de ganho integral e derivativo. Além disso, outra informação importante que a gente tem sobre os controladores PID é a acumulação de erros, o wind-up. Esse erro é o erro no termo integral ao longo do tempo. Então, quando que acontece isso, Thiago? Acontece quando o sistema está sujeito a perturbações ou mudanças bruscas no meu processo, no valor desejado lá no set point. Então, se eu ficar alterando lá o set point, por exemplo, uma hora o meu set point está 20 e a outra hora eu coloquei 20 mil. Tem uma divergência muito grande e, com isso, o meu controlador PID vai ter que sair de um valor que estava estacionado ali para ter uma entrada de 20 para um valor muito alto. E isso ocasiona uma mudança muito brusca no meu controlador PID, que é onde eu começo a acumular esse tipo de erro no termo integral. É, é um erro comum em sistemas que utilizam controle PID, e para evitá-lo, eu posso limitar lá para o operador digitar um set point, por exemplo, só de 0 a 50, por exemplo, para garantir que não seja feito nada de errado. Posso ajustar os parâmetros do controlador de forma a garantir que o meu tempo integral vai ter uma boa resposta, independente da variação das perturbações do meu sistema. Ou eu posso também usar um controlador com anti-wind-up. E, além disso, eu tenho as saturações de atuadores. Quando acontece uma saturação de atuador? Acontece quando o erro entre o valor desejado e o valor real é muito grande. E aí o PID ele tenta corrigir o erro rapidamente. Então, por exemplo, tem um processo que está operando estável e do nada aconteceu alguma perturbação externa não comum, né? Que não é comum e que essa perturbação
ela precisa que o meu atuador altere de valor muito rápido. E a partir daí, o seu atuador ele tenta sair de um valor e vai para outro muito rápido, né? A sua saída vai ter que sair, por exemplo, de uma abertura de válvula de 50 para 100. E isso pode acarretar na saturação do seu atuador, que vai levar a instabilidade, desgaste do atuador e falhas no controle PID. Como que eu faço para garantir isso? Eu posso limitar os valores da minha saída do controlador. Posso garantir limites que a válvula, por exemplo, não vai abrir a mais de 80% e nem fechar toda, garantindo que ela não trave, por exemplo, mecanicamente. E para evitar, a principal forma é ajustar esses parâmetros de limite do meu controlador, da minha saída, né? Também tem alguns filtros, né? Um exemplo deles é o filtro do termo derivativo. O mais conhecido é o filtro passa-baixo, que vai remover componentes de alta frequência, reduzindo os ruídos e as oscilações, né? Então, o termo derivativo ele é feito justamente para diminuir essas oscilações. Tem o filtro média móvel, que vai calcular a média de um conjunto de amostra. Então, ele vai pegar as amostras ali do seu controlador e vai calcular a média a fim de garantir a redução desse ruído. E eu também tenho técnicas de suavização, que vai usar algoritmos para suavizar o sinal e reduzir essas oscilações. Então, com base nisso tudo que eu já falei aqui até agora, quais são, então, os benefícios do controle PID otimizado? O primeiro benefício é garantir a estabilidade do meu processo. Eu vou garantir redução de variabilidade e maior qualidade no produto final. Como que eu faço isso? Eu faço isso sintonizando meu PID corretamente. É, eu faço isso estudando meu processo, né? Então, eu garanto que o meu processo seja estável, que o meu valor na entrada seja sempre o desejado no set point. Eu tenho economia de energia. Por que que eu tenho economia de energia? Porque eu vou ter ações mais precisas, evitando, por exemplo, excesso de combustível em sistemas de vazão de óleo de combustão, por exemplo. Eu vou ter, eu vou evitar o excesso de vapor, por exemplo, em controles PIDs de vapor de caldeira, por exemplo. E eu vou ter também economia de eletricidade, ligando o motor, não fazendo partidas toda hora, né? Ele sempre operando, aumentando ou diminuindo a velocidade da minha TC, de forma que eu garanto o set point, e não tendo que realizar partidas nesse motor, o que acarreta também numa em menos manutenção, né, dos meus atuadores. Eu garanto segurança operacional, né? Eu vou ter menos picos de temperatura, pressão, vou reduzir as minhas falhas no meu sistema e vou melhorar a produtividade nos processos automatizados, garantindo hegemonia dos meus produtos. E esse tipo de controle ele é essencial quando você quer eliminar aí o controle manual, né, que garante aí que os operadores não vão estar preocupados, por exemplo, em um processo não vão estar tão preocupados em processos muito críticos, porque eu vou ter um controlador que age de forma automática, aumentando ou diminuindo, ajustando a minha saída, né, de acordo com a minha necessidade, de forma automática. Então, para finalizar aí, eu vou mostrar aqui alguns cases de teste da LGM relacionados ao controle PID. O primeiro deles é uma solução em automação em uma usina de secagem de minério, é a Vortex. Eu até vi aqui que tem algumas pessoas da Vortex aqui na Cal. E o que foi feito lá na Vortex? Além do projeto elétrico, montagem dos painéis, interligação dos componentes de campo, foi feito a automação de um secador de minério, de uma usina de secagem de minério. Nessa automação, ela englobou equipamentos como alimentadores, TCs, secador de minérios,
válvulas, tudo isso implementado a um supervisório que já existia. Então, já existia um supervisório, somente acrescentamos telas de controle, né, de comando, e telas de monitoramento, gráficos, alarmes, de acordo com os equipamentos que foram implementados na usina. Nessa solução de automação, a gente tem um controle P&D em uma das TCs. Então, nessa TC, eu tenho uma célula de carga que vai estar pesando o fluxo que percorre uma correia transportadora. Então, com base em um set point que o operador define de fluxo, o operador, por exemplo, vai colocar lá, eu preciso que o meu fluxo na minha correia transportadora seja sempre 70 toneladas por hora. Então, com base nisso, a minha correia transportadora vai aumentar ou diminuir a sua velocidade, de forma a garantir sempre o fluxo de 70 toneladas por hora na minha correia transportadora, independente de quanto material eu jogo lá. Então, se eu jogo muito material ou menos material, a minha TC vai trabalhar, o meu motor vai trabalhar sempre de forma a garantir esse fluxo desejado pelo operador. E isso é muito bom, primeiro, para ter o controle, né, do fluxo do meu processo, fluxo de minério, no caso aqui o material é o minério. Então, eu garanto que o fluxo que eu preciso que minha usina trabalhe, fluxo de minério ali na minha TC, seja sempre o mesmo. Tem uma estabilidade, eu tenho uma segurança que o meu P&D vai trabalhar sempre de forma automática, né? Eu não eu vou evitar ali erros de operadores, por exemplo, aumentando ou diminuindo a velocidade do motor de forma manual. E também eu garanto que a minha matéria-prima vai ser mais homogênea. Por quê? Porque o minério eu jogo dentro do secador, né? Então eu vou garantir que o secador ele vai estar sempre sendo alimentado com uma quantidade de minério desejado, fluxo de minério desejado pelo operador, que é um valor que é estudado, né, pelas empresas, é, e é passado para os operadores. Outro case de sucesso é na Vetorial do Porto, né? Uma solução em automação também. Nesse projeto, além também dos projetos elétricos, do CCM, QGBT e PLC, foi feito a montagem de painéis, sempre seguindo as normas de segurança, e foi feito também a interligação em campo. E, além disso, foi criado uma lógica de PLC e um supervisório novo, né? Não existia supervisório, foi criado um supervisório novo, e desenvolvimento de uma lógica de PLC que conta também com um controle PID, né, que otimiza o fluxo de minério, também o fluxo de minério num porto, né? Então lá também eu tenho uma TC que é alimentada com minério, e eu também tenho uma balança que mede esse fluxo de minério e essa TC vai acelerar ou diminuir a velocidade de forma a garantir uma distribuição de minério no terminal fluvial. Também temos outro case de sucesso, é uma solução em automação na Vetorial de Ribas, que é a automação dos Glendons. Nesses Glendons foi implementado toda a automação, né, as telas de supervisório, automação, comandos, monitoramento e os controles P&Ds dos 3 Glendons, que é com base na temperatura. Então, o operador digita ali a temperatura do set point que ele deseja que o Glendon trabalhe, e eu meço essa temperatura com o sensor de temperatura. E eu ajusto a saída do meu controlador, que no caso vão ser válvulas de gás e de ar, de forma que eu vou manter sempre o meu blender na temperatura desejada. E por fim, não menos importante, temos aqui a automação do vetorial de Ribas, na UTE. Então, lá em Ribas já existia um PLC da marca Saia, e ele foi substituído, né, foi feito um retrofit por um PLC da Siemens S7500, com remotas ET200. Então, foi feita toda a calibração de instrumentos, toda a troca do supervisor, do PLC,
supervisório passou a ser o Aviva 2020, então foi feita toda uma reestruturação também na rede TA, e foi feita também a implementação de vários controles PIDs. Então, processo de caldeira e turbina, né, de termoelétrica em geral, possui muitos controles PIDs, porque são processos que eu necessito do controle automático e preciso muito da eficiência, porque são processos que a segurança ela é indispensável e o rendimento da minha usina termoelétrica, né, a eficiência da minha usina termoelétrica, ela também é indispensável. Então, como exemplo, na UTE tem aplicação de PIDs no sistema de vazão de gás do forno, vazão de óleo diesel, vazão de ar de combustão, nível de água do tubulão, vazão de vapor da caldeira. Então, por exemplo, vazão de vapor da caldeira, ela praticamente ela controla a quantidade de energia gerada. Então, ela vai medir a vazão de vapor, né, de acordo com o que entra e o que sai da caldeira. Outro exemplo, o nível de água do tubulão. A caldeira não pode encher de mais nem de menos, né? Porque se ela enche demais, corre o risco de transbordar água para a minha turbina, ocasionando, por exemplo, entripe da minha turbina, parada do meu processo, queima da minha turbina, e tudo isso pode impactar no seu processo e na segurança também da sua usina. E eu também não posso encher de menos o meu tubulão. Por quê? Corre risco de explosão. Como a caldeira é um, é um equipamento que tem uma pressão muito alta, se eu tiro a água da minha caldeira, corre o risco de comprimir, né? Devido à alta pressão, a caldeira vai comprimir e pode ocasionar em até explosão da minha caldeira. Então, é um processo muito crítico que eu preciso de um controle de PID muito bem ajustado, de forma a garantir sempre que tenha a água desejada no meu tubulão, né? Nem de mais nem de menos. Tem outros exemplos aqui, por exemplo, o sistema de combustão, né, que é o sistema de chama que aquece a água para virar vapor. Ela opera, por exemplo, com controle PID, com três variáveis, né, que é a variável de vazão de gás de forno, vazão de óleo diesel e vazão de ar combustão. Então, por exemplo, quando eu estou sem energia, né, na minha usina, eu aumento muito a minha quantidade de óleo diesel, né, para ser o combustível ali do meu sistema. E quando o sistema já tem energia, né, e está funcionando bem, eu não preciso de tanto óleo diesel. Eu posso utilizar, por exemplo, o gás de alto forno e deixar o meu óleo diesel com um valor menor, porque só por segurança, né? Caso o gás de alto forno não seja suficiente, eu entro com o meu óleo diesel. Então, são processos que eu tenho que ter essa eficiência, o meu controle, a minha segurança e a minha estabilidade, e que eu não posso simplesmente ter um controle liga e desliga, né? Eu preciso garantir a eficiência do meu processo. Então, pessoal, queria agradecer a todos pela atenção, a disponibilidade. É, eu vou passar a palavra agora para o Júlio, para ele dar seguimento aí. Acredito que deva ter alguma pergunta aí para a gente estar respondendo. E, no mais, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a disponibilidade e estamos à disposição aí para tirar dúvidas, não só agora, né, mas também via e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar nos enviando. Beleza? Pessoal, eu tinha esquecido de falar no início, mas se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode enviar aí no chat ou até mesmo no chat onde que fica aí perguntas e respostas. A única pergunta que a gente teve foi em relação de disponibilizar os slides. A gente vai disponibilizar o webinar no YouTube. Daqui a uns dias ele fica disponível lá para vocês poderem acessar e poder visualizar mais uma vez com mais calma, podendo parar o vídeo, às vezes tirar alguns prints ali. E se caso surgirem dúvidas ao decorrer, vocês podem enviar para a gente aí. Eu vou deixar o meu contato e o do Thiago aqui no chat. E qualquer dúvida que vocês tiverem,
não forem sanadas agora, vocês podem enviar para a gente que a gente tirar a dúvida de vocês.